Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. E quero pedir licença para que por alguns instantes eu observe o rosto de vocês. Você que está na internet, eu só posso olhar para a câmera, não posso ver o seu rosto. Olhando daqui, aparentemente tudo bem, porque realmente nem sempre nós conseguimos, ao olhar para um semblante, ver o que está se passando no interior da vida de um homem. Aparentemente, posso afirmar que todos estão bem, até a bateria que está repicando sozinha ali, viu? Se alguém puder desligar, pronto. Mas, apesar desta aparência, é bem possível que por trás deste semblante existam dramas, tragédias, conflitos, decepções, angústias, medos, tantos problemas que nem conseguimos imaginar. E sobre os ombros de vocês, apesar de invisíveis, pesados fardos repousam sobre eles, que tiram a paz, que tiram o sossego, que não permite o sono tranquilo, que apaga a alegria, que enfraquece a esperança, coisas do homem. Mas nessa manhã eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. E ouvirem atentamente, com todo o cuidado, com todo o interesse, o que o nosso Senhor Jesus falou ao olhar para as nossas angústias, ao olhar para a nossa alma. Capítulo 11 de Mateus, versos 25 a 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Certa vez, em um acampamento, em uma dessas muitas esquetes que de repente surge a oportunidade de eu preparar, fiz um personagem e inventei uma máscara, uma adaptação de uma máscara de mergulho que eu tinha em casa. Botei 2 bolas de ping-pong dentro dos olhos, pintei 2 bolinhas, botei em direções opostas para ficar o mais engraçado possível, e ficou uma coisa bizarra, muito estranha. Mas como foi duro, como foi penoso sustentar aquela máscara. As bolinhas de ping-pong empurravam o globo ocular para dentro, quase que eu substituo a retina. Mas como era difícil sustentar aquela máscara. E apesar de expressar muita alegria, apesar de transmitir para as pessoas um bom humor, no entanto, ali por dentro eu estava sofrendo, sentindo dores. E não é diferente, meus irmãos, quando nós muitas vezes tentamos na nossa vida sustentar máscaras, para que as pessoas, ao nos olharem, contemplem que tudo está indo muito bem, quando na verdade nós estamos passando conflitos e sentindo dores terríveis, pressões sem fim. E não conseguimos externar aquilo que sentimos, talvez por medo, talvez pela desconfiança, quem sabe ainda para não se sentir o pior de todos, o mais frágil, para não expor a nossa fraqueza, para não dizer que o que não podíamos imaginar aconteceu comigo. E quantas vezes nós vivemos para sustentar máscaras, e cada dia mais essa máscara vai pesando mais, porque ela vai forjando uma situação irreal. E nós vamos nos enchendo
de pesos, de atribuições, de responsabilidades, de cobranças, de pressões que não nos deixam sossegar. Nós vivemos em um mundo de conflito, um mundo angustiante, as perspectivas não são as melhores, todo noticiário que nós vemos são notícias tristes, de tragédias, de atos de violência, da malignidade humana, do atentado contra a vida de pessoas indefesas, de crianças inocentes. Vivemos em um mundo caótico e diariamente temos essas notícias bombardeando o nosso dia a dia. Mas se não bastasse, nós olhamos para nós mesmos e nos vemos muito frágeis diante dessas coisas. Nos vemos impotentes. E não poucas vezes nós nos vemos refletidos na vida das outras pessoas. Problemas familiares, falta de diálogo, falta de esperança, sem aparente solução, conflitos e mais conflitos. E tentamos nos agarrar a alguma coisa que possa dar uma razão, um sentido, dar uma motivação para que nós continuemos firmes, mas nem sempre encontramos. Vivemos nessa luta, onde a cada dia que passa, parece que o mais esforço que nós precisamos de aprender era para viver. Parece que a coisa mais pesada que existe na história do homem é viver. É estar diante uns dos outros, tendo que responder a alguma exigência. Meus irmãos, quando Jesus desceu do barco certa vez, olhou para a multidão, e diz o texto que Jesus se compadeceu daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Porque Jesus vê além das aparências. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe o que se passa no seu interior. E quando Jesus, com seu olhar maravilhoso, misericordioso, gracioso, interessado, olha para a nossa existência, nos vê como de fato nós somos. As máscaras se desfazem, não conseguimos nos armar perante Ele. Somos aquilo que realmente somos diante dos seus olhos, daqueles olhos que tudo vê e que tudo conhece. Olhando para as multidões, se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Um animal frágil, um animal extremamente dependente, um animal vulnerável, um animal assustado, um animal estressado, um animalzinho carente. E esta símile é perfeita quando nós tratamos do homem. Da mesma forma somos nós, agitados, não enxergamos muito bem, não sabemos discernir as direções, qualquer coisa nos amedronta, qualquer coisa nos espanta. Vivemos muitas vezes influenciados por aqueles que estão muito próximos, sem saber necessariamente se podemos ou não confiar. O inimigo se aproxima silenciosamente e quando nos apercebemos já estamos ao alcance do seu braço. Ovelhas, e assim somos, pois são essas ovelhas que Jesus se compadeceu. E agora nesta palavra, observando o comportamento humano, confrontando a religiosidade vazia dos fariseus, a religiosidade de fachada, que atribuía fardos pesados demais para os outros. Contudo, Jesus fala, vocês nem os dedos tocam nesses fardos, que fazem com que as pessoas carregam. E muitas vezes nós nos enchemos de fardos pela religiosidade mecânica, ritualística, extremamente aparente. Cumprimos uma agenda, entramos numa igreja, contudo estamos completamente distantes da essência, do seu significado, da experiência verdadeira, real, profunda, espiritual, do que isto significa. E Jesus, olhando para aquela situação, Ele então faz este convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Por que Jesus falou isto? Porque pessoas estão assim. Jesus não estava usando uma técnica de manipulação, de massa, de sugestão. Só olha, eu sinto que aqui tem algumas pessoas com dor de cabeça. Também percebo que alguém está com problema nas vistas. E vai sugerindo situações. Não. Jesus conhece o coração humano. E olhando para as pessoas, Ele conseguia ver pessoas cansadas, oprimidas,
sobrecarregadas, porque esta é a realidade da vida. Somos de carne e osso, somos gente. Lógico que eu estou falando uma coisa aparentemente óbvia, mas nós queremos achar que somos máquinas, que somos mais resistentes do que na verdade podemos sustentar as coisas. Jesus olhou para nós e nos viu como nós realmente estávamos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, cheios de culpas, cheios de traumas, cheios de fracassos, de insucessos, de vergonha, de vexame, de incapacidades. Ele olhou para mim e para você também e fez esta afirmação: cansados, sobrecarregados. No mesmo sentido que ele disse que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas Jesus Cristo veio para os doentes. Ele afirmou que não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E ainda que nós tentássemos de todas as formas dizer que estávamos bem, no entanto Ele vai no mais profundo do nosso ser e revela a nossa verdadeira situação. Coisas que nós podemos esconder uns para os outros, e muitas vezes escondemos para as pessoas mais próximas, para uma mãe, para um filho, para a esposa, para o esposo. Contudo, diante de Jesus, nós não conseguimos esconder o que estamos passando. É por isso que Jesus fez este convite. Não era por acaso, não era mera formalidade, não fazia parte da sua agenda ministerial, mas sim do profundo da sua missão, de dirigir-se às pessoas necessitadas e carentes, para revelar a sua fragilidade, dizer: vocês estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, vocês precisam de alívio. Provavelmente você já tentou utilizar, você que é pai, já tentou utilizar essa técnica com algum dos seus filhos que se machucou e está chorando desesperadamente. Aquele choro escandaloso, você faz: não chore não, que não está doendo. Não está doendo. A criança não sabe dizer assim: não está doendo porque não é no seu dedo, minha mãe, mas a porta bateu bem em cima da minha unha. Não adianta muitas vezes nós tentarmos nos convencer de que não está doendo. Há limitações daqui deste púlpito. Só captura sorrisos, expressões disfarçadas. E muitas vezes somos surpreendidos por notícias que chegam aos nossos ouvidos de situações inimagináveis, com pessoas que estavam aqui sorridentes, cumprindo o protocolo de cumprimentá-lo à porta, de agradecer a oração e de responder automaticamente: está tudo bem. Tragédias sem fim que nós nem imaginamos. Lares sendo desfeitos, filhos no vício, pessoas presas a jogatinas, aos vícios também, brutalidade dentro de casa, agressões físicas entre cônjuges, agressões físicas de filhos com os pais, pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas recorrem a toda a fonte que o mundo oferece de esperança, de vitalidade, de motivação. Pessoas encarceradas pelo dinheiro, escravas do trabalho. Como o pastor muito bem falou no domingo passado, pessoas que, embora estejam continuamente no meio de muita gente, vivem solitárias, se sentem abandonadas, esquecidas. Não dá para olhar daqui e perceber todas essas coisas. E por mais que a gente provoque, não, está tudo bem. Mas Jesus olha além. E Ele fez uma afirmação diante daquelas pessoas: cansadas, oprimidas e sobrecarregadas. E sua vida está assim. Talvez porque você ainda não conhece este Jesus. Talvez você ainda não entendeu como o pecado nos oprime, nos escraviza, nos faz desejar coisas más, nos envolve, nos enlaça.
como o inimigo ele é perseverante, pertinaz na acusação, na opressão, como o seu propósito maior é roubar, matar e destruir, ele está cercando, rondando, esperando o melhor momento, esperando que a brecha se abra. Talvez você esteja sofrendo todos esses conflitos e dores, porque você ainda não conhece a Jesus. Você ainda não entendeu que o salário do pecado é a morte. E esta sombra invisível que lhe persegue é o abismo que te aguarda. Talvez você tenha na sua agenda a sua pontuação religiosa. Cumpre com suas obrigações eclesiásticas, mas não conhece a Jesus. Não sabe que Ele é Salvador e Senhor. E não entregou a sua vida a Ele. Eu quero lhe dizer que um cristal não vai resolver o seu problema. Eu quero dizer que orações repetidas não vão resolver o seu problema. Você vai continuar sobrecarregado, oprimido, vazio. Talvez você também, pode ser que você não esteja neste grupo, mas faça parte do grupo daqueles que na religiosidade encontram uma sublimação para essas angústias, para os defeitos, para as deformidades do nosso caráter, e tentam criar uma fachada de alguém que é perfeito, de alguém que é rigoroso, de alguém que é intocável. Está se preocupando apenas em compor aquilo que as pessoas veem. Está preocupado apenas em sustentar uma boa reputação, para que as pessoas pensem bem de você. E aos poucos você não somente não consegue viver aquilo que prega, mas começa a exigir mais do outro. Começa a transferir suas dificuldades para o outro. Seus julgamentos são lançados sobre quem está do seu lado. E você continua sobrecarregado, oprimido. Porque você sabe que no fundo, tudo não passa de aparências. E cada vez mais você fica aflito. Porque o muro que você está construindo está ficando cada vez mais pesado, cada vez mais denso. E você se esqueceu de abrir uma janela para ventilar a sua alma. Cansado, oprimido, sobrecarregado. Essa palavra também foi dirigida àquelas pessoas que viviam uma religião falsa. Mas também como cristão você está cansada pelas lutas contínuas. Respira fundo e parece que Jesus não ouve a sua oração, não vem lhe socorrer. E você fica cheio de medos, de desconfianças. Não sabe exatamente a quem recorrer, o que fazer, como entender. E fica daqui e dali buscando palavras pragmáticas que mexam com suas emoções, que lhe animem, que lhe provoquem, que lhe criem euforia, que tente apagar a possibilidade da depressão, e fica buscando apenas ouvir o que lhe agrada, embora ainda esteja cercado, se envolvendo com pecado. Mas quando alguém vem lhe exortar, a palavra é muito dura. E enfim, para não sobrar ninguém, se você é gente, você também está sujeito a todas essas pressões de estar cansado, sobrecarregado e oprimido. E quando Jesus dirige essas palavras, Ele quer primeiramente desnudar a realidade da existência humana. Mas não adiantaria apenas trazer à tona o problema, é preciso resolvê-lo. Missionários, curandeiros, gurus, espiritualistas, psiquiatras, psicólogos, cada vez mais surge uma nova opção de você fazer a sua terapia, de você resolver o seu problema. Quantas sessões são suficientes? Quantos medicamentos você precisa tomar
Quantas doses? Tem que ir aonde resolve de fato. E é por isso que esse texto, de forma maravilhosa, Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim. Por quê? Porque ele fala que tudo lhe foi entregue por seu Pai. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ninguém jamais pode oferecer ao homem o que o homem não fabrica. O homem pode fabricar entretenimento, pode fabricar festas, festivais, oferecer algumas coisas efêmeras e passageiras. Contudo, ninguém pode oferecer aquilo que eu estou oferecendo. Quem beber desta água tornará a ter sede. Contudo, Jesus chama para si a atenção de todos e diz: mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Antes do seu interior fluirão rios de água viva. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá vida e vida eterna. Jamais perecerão. Jesus chama para si, porque somente Ele tem todo o poder, toda a autoridade de nos resgatar do mais profundo poder da morte e nos transportar para o seu reino de luz, de glória e de salvação. Somente Jesus pode curar, perdoar, restaurar, redimir a sua vida, lhe libertar do pecado, resgatá-lo das trevas. Somente Jesus é Senhor e Salvador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. E esta referência de Jesus Cristo, homem, porque Ele caminhou entre nós, porque Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, e Ele é poderoso para nos socorrer da mesma forma como nós somos tentados. Porque nós podemos recorrer a Ele, porque Ele sofreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isto quer dizer que todas as nossas dores, todas as nossas deformidades, todos os nossos auto-enganos, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós vivíamos pela opressão do pecado foi lançado sobre os ombros de Jesus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente Jesus pode se colocar frente a frente, olhar nos nossos olhos e dizer: vinde a mim. Você que está cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Quem pode dar esta garantia, senão o Filho de Deus? Não é diante de um pastor que vocês estão depositando a sua vida. É diante do pastor dos pastores, Jesus Cristo. Vinde a mim, disse Jesus, porque tudo me foi entregue pelo meu Pai. E por isso eu posso trazer o alívio que você precisa. Nós temos um porto seguro. Paulo contemplava que, apesar das aflições deste tempo presente, nada se comparava à glória que o aguardava neste porto seguro, em Cristo Jesus. Em meio a tantas lutas e conflitos, o autor de Hebreus conclama aquele povo, o povo de Deus, a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O próprio Jesus falou: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para atrair a atenção de todos. Quer queiramos ou não, todos nós teremos que olhar para Jesus. Todos, sem exceção. Pela sua graça, podemos olhar para o madeiro e ali entender que naquele sangue derramado obtemos o perdão. Olhar para Ele e vê-lo como nosso Salvador. Mas muitos olhos o verão como juiz e não poderão chamá-lo de Salvador. Mas todos nós seremos atraídos para Ele.
Mas neste momento Jesus estava chamando para si. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vinde a mim. Isaías fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E Jesus coloca-se à frente do rebanho e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim. Vinde a mim. É tempo de nós relembrarmos destas palavras. É tempo de nós rememorarmos este convite e olharmos na direção certa. E olharmos na direção certa. Porque Jesus continua convidando a quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, a oferecer o alívio. Este alívio, como ele mesmo fala, é um descanso para a vossa alma. Não é um biotônico para revigorar o nosso físico. É descanso para a nossa alma. Vinde a mim. Este é o convite da graça. Sem mim, nada podeis fazer. Vinde a mim. E eu vos aliviarei. O autor então de Hebreus diz: aquele que crê em Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. De todos os seus conflitos, de todas as suas angústias, de todo o desassossego do seu coração, ouça a voz de Jesus dizendo: vinde a mim. Não existe problema que Ele não possa resolver. Porque todos os nossos problemas são reflexos do nosso problema maior, chamado pecado. E se o problema maior já foi resolvido, tudo mais será acrescentado. Vinde a mim. Eu sei que daqui a alguns instantes você vai voltar para sua casa. E talvez ouvir os gritos de um marido ou de uma esposa inconverso, que não entende o que é que você tanto fazendo na igreja. Talvez de um marido ou de uma esposa infiel, de um filho ingrato, rebelde, que quando você chegar em casa vai estar acordando, porque passou a noite em orgias, em bebedeiras. Eu não sei como você vai voltar para casa, mas é necessário que você se lembre que Jesus é a resposta para o desassossego da sua alma. Vinde a mim. Não estou dizendo aqui que os problemas vão acabar. Não estou aqui prometendo curas e nem vida isenta de dificuldades. Eu estou dizendo que Jesus é a solução para a existência humana. E todo e qualquer conflito, qualquer tipo de ansiedade pode ser lançada sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E se Jesus é o bom pastor e você ouviu a sua voz, você pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso, águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Porque Jesus falou: vos darei descanso para a vossa alma. Eu não posso, como eu disse no início, medir e julgar o seu semblante. Revoltas, medos, depressão, desestímulo. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Cristo que nesta narrativa se colocou diante daquelas pessoas continua vivo e continua fazendo o mesmo convite através da sua palavra diante daqueles que estão cansados, sobrecarregados. E as suas palavras continuam as mesmas: eu vos aliviarei. Se você deseja lançar esse fardo sobre Jesus, o faça. Sem restrições, sem contenções. Somente Jesus pode fazer isto. E Ele está convidando a fazer. Se você toma medicamentos para dormir, eu não estou dizendo que você vai parar de uma hora para outra.
Mas reveja o que está acontecendo na sua vida. Veja os motivos, os porquês. Você está endividado? Você tomou conhecimento de uma enfermidade grave no diagnóstico dos seus exames? Não tem cura? Eu não sei o que te aflige, mas eu sei que Jesus convida a oferecer o alívio e descanso para a nossa alma. Consolo, paz, esperança, milagres quando for da sua vontade, mas eu sei que Ele guardará a minha alma até o momento que nos reencontraremos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque tudo me foi entregue por meu Pai. E então, neste relacionamento, vivendo com Ele, aprendendo dEle, da sua mansidão, da sua humildade, encontraremos descanso para a nossa alma. Que Deus traga a palavra apropriada e objetiva à sua realidade, à sua dificuldade, e que seja esta palavra de consolo que você tanto necessita. Vamos nos colocar de pé. O hino que nós vamos entoar, o hino 222, tem este título: Mais perto da cruz. Mais perto da cruz. E eu quero orar para que você se aproxime cada vez mais dessa cruz, porque na cruz encontramos vida. Na cruz nos dirigimos a Jesus, pois na cruz somos sarados. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, eis aqui o teu povo, talvez vivendo conflitos sem fim, tentando esconder a fragilidade, tentando negar as dúvidas, tentando se convencer da incapacidade, da falta de recurso para justificar-se de tanto devaneio, de tanto desvario. Mas é o teu povo feito de carne, de osso, frágil, mas foi assim a nossa semelhança que Jesus andou entre nós, sentindo fome, sede, angústia, contudo, de todas as aflições, venceu todas elas, porque o teu Filho é o pastor amado que nos traz o refrigério, o descanso, o alívio, que nossa mente e o nosso coração não tenham nenhum tipo de dúvida de que é a Ti que precisamos recorrer. Sejamos corajosos, sedentos corramos para os Teus braços. Que essas palavras, ó Deus, do Teu Filho Jesus, convidando-nos a Ele mesmo, não se apartem do nosso viver. Que encontremos nele o alívio, o descanso para a nossa alma. Queremos estar mais perto de Ti. E que através desta canção expressemos isso com toda a sinceridade, para realmente lançarmos sobre Ti todas as nossas ansiedades. Porque a cruz é a prova do Teu amor, é a prova da esperança, da redenção, é a prova da vida eterna, da ressurreição que nos aguarda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos, pois, entoar alegremente este hino. Mais perto quero estar, ó Salvador, mais perto da Tua cruz. Também teremos a oportunidade de, enquanto cantarmos, trazermos os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro.
Convido o diácono Valnei que nos eleve a Deus em oração. Santo, maravilhoso Deus, obrigado por esse dia, por esse culto, e recebe esses dízimos e essas ofertas como fruto da tua graça sobre nossas vidas. Abençoa e usa unicamente para a edificação do teu nome, do teu reino. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.